Bom, então dando continuidade aí nos nossos seminários, hoje quem vai falar para a gente é o Ricardo, e ele vai falar para a gente sobre equações diferenciais por partes definidas no toro. Fica à vontade, Ricardo. Bom, pessoal, então é o seguinte, o que eu vou falar aí, quase todos os resultados estão contidos aí em dois artigos recentes aí, meus. O resumo do resumo é o seguinte, né? Assim, eu não vou fazer nenhuma grande introdução ao sistema de Filipov, tá? Porque eu acho que vocês já viram um monte aí, eu acho que já devem estar acostumados com as setinhas aí, onde que é costura, onde que é deslize. Mas assim, a gente está acostumado a fazer o estudo local, né, de sistema de Filipov. Então, no estudo local de sistema de Filipov, basicamente você está preocupado aí com as regiões de costura e tal, onde que o campo entra e vai, está preocupado com os pontos de dobra, né? E também a gente costuma ficar preocupado com, assim, nos pontos onde você tem um deslize, sei lá, por exemplo, aqui para trás aqui você teria a região de deslize, né? Essa região de deslize a gente pode ter pontos de equilíbrio, porque você tem um campo deslizante definido ali, né? Mas esse estudo quase sempre ele é feito local, né? Em torno de uma tangência ou em torno de um pseudo-equilíbrio. E o que a gente tentou fazer um tempo atrás, começou a tentar, é estudar como que essa noção de Filipov se comporta quando você tem um contexto global ou do que a gente chama de semi-local, às vezes semi-local, semi-global. E assim, um bom local para você estudar essas noções de sistema dinâmico globais é o toro. Por que o toro? É bom, primeira coisa é porque tem muito resultado, né? Você já pode até fazer uma espécie de comparação assim, do resultado que você obtém para o sistema não suave, com o resultado que já tem na literatura para alguns campos suaves. O que eu vou falar hoje funciona para o toro e eu vou falar algumas coisas também no caso da esfera. A esfera que a gente está fazendo sempre é esfera de dimensão 2, tá? Que é também uma variedade. Assim, a gente tem que pegar a variedade de dimensão baixa, né? Para a coisa começar a funcionar. E a esfera e o toro de dimensão baixa são as primeiras aí que a coisa fica um pouco interessante. Além disso, a gente já tem um monte de resultado para o toro, às vezes nem tanto para sistema dinâmico suave, porque para sistema dinâmico suave o, existe uma classificação muito boa em termos de dinâmica em tempo contínuo, mas o pessoal de que estuda sistema dinâmico discreto, eles já estudam aí várias propriedades de sistemas no toro e em esferas há algum tempo. Então, o que a gente vai fazer, eu vou dar definições mais formais já já, mas o que a gente vai fazer é pegar o toro, e a gente vai pegar o toro como sendo um quadradinho. Então, o toro quadradinho, o que a gente faz é o seguinte, a gente identifica lados, né? Faz a construção aí, todo mundo sabe como que faz, dobra para lá, dobra para cá, e aí você constrói o toro. Então, se você definir um campo aqui, você já tem um campo no toro. Só que tem alguns detalhes da forma como a gente está fazendo isso. Em primeiro lugar, é, a gente, quando você pega o toro, você tem um recobrimento do toro. Então, assim, o nosso objetivo, na verdade, é pegar um campo que ele nasceu em R2, só que ele está definido, digamos, é, digamos que seria definido num aberto de R2 que contém o quadrado 0101. Então, você tem o campo vetorial, se você pensar em termos de foliações dele, alguma coisa assim. E a gente vai querer jogar esse campo para o toro fazendo o seguinte, pegando essa parte desse campo que cai dentro do quadradinho e aplicando as nossas relações de equivalência para dar isso. Bom, agora aí nasce um problema, né? Porque se você quer fazer isso, vamos pensar no caso suave, tá? Então você quer definir um campo CR no toro usando essa estratégia. Para você definir um campo suave no toro, você tem as relações de equivalência no quadradinho que elas geram o toro, mas o seu campo tem que ser suave. Então significa que, por exemplo,
uma foliação que bate aqui nesse ponto, ela tem que bater com a mesma inclinação no ponto análogo aqui, que vai, quando você quocientar, vai ser o mesmo ponto, né? Então, essa trajetória vai começar aqui, ela vai continuar aqui, e se a gente está querendo um campo suave, essa aparente descontinuidade que existe, ela não existe, né? Ela chega aqui, esse ponto ele está desenhado a distância um do outro, simplesmente porque a gente está desenhando no plano euclidiano. Mas pensando no tório, esses pontos são os mesmos. Então a trajetória que bate, ela continua, e ela continua com toda a diferenciabilidade que ela tem, né? Não tem nem mudança de ângulo aqui, né? Então é suave. Bom, sendo assim, se for essa a construção, você já pode perceber que já começa a complicar um pouco, porque não é todo o campo vetorial que você consegue definir no toro fazendo essa construção. Ou seja, a ideia de que você tem um campo em R2, você tira uma fotografia ali do quadrado 0101. Pensa na fotografia das foliações, nas trajetórias dele ali. E isso vai dar um campo suave no toro, isso não é verdade. Você precisa de um monte de condição de simetria para que isso funcione. Então, uma primeira coisa que dá para fazer, não vou falar disso, mas é um exercício fácil de fazer uma classificação, por exemplo, dos campos analíticos que estão definidos no toro. Suponha que você começou um campo em R2, então você começou um campo vetorial definido em R2, ele é um F de XY, um G de XY. Se o seu toro você está pegando se você está pegando o R2 como sendo recobrimento você está pegando 0101 como sendo esse recobrimento do toro, na verdade melhor é pegar R2 R2, com a relação de equivalência você vai ter que, esse campo vai ter que satisfazer o que? Ó, primeira coisa, sempre que você fizer x no x0, isso aqui vai ter que ser a mesma coisa de que no x1. E no 0y vai ter que ser igual no 1y. Essas condições aqui, elas implicam em condições nas funções coordenadas que você está pegando no seu campo vetorial. Então você vai ter uma série de condições para F e uma série de condições para G. E nota que essas condições aqui, elas são necessárias, mas não são suficientes. Elas são necessárias para que você tenha um campo contínuo, definido no tórax. Continuidade garante isso aí garante continuidade. A gente quer um campo suave, né? Então, se você quer fazer uma classificação de campos suaves, você precisa garantir que as derivadas satisfazem condições parecidas com essa também. Porque você não pode ter bico, né, nas paredes, o campo é suave. Então, você tem que adicionar isso aqui, um monte de condição sobre as funções coordenadas, de boas condições na fronteira aqui para essas funções. Então, você vai reduzindo bastante a quantidade, o tipo de campo que você pode ter definido nesse contexto. E é por isso que os primeiros exemplos, os exemplos mais simples de campo vetorial definido no toro, campo suave, estou falando no caso suave, são o que a gente fala de fluxo linear no toro, né? Que é quando você pega, por exemplo, você pega x ponto igual a um alfa, y ponto igual a um beta, esses alfa e betas aí constantes, reais, né? Porque quando você pega isso aqui, então o seu campo vetorial é constante. O seu campo vetorial é constante, ele aponta para algum lado, né? E aí, sendo ele constante, não tem setinha aqui, sendo ele constante, quando você pensa em termos das trajetórias aqui, aí você tem essas condições de suavidade já de graça. Por quê? Porque, bom, exatamente nesse ponto aqui, o campo é constante. Então, o campo vetorial aponta para cá. E exatamente nesse ponto aqui, ele está apontando para o mesmo lugar. Como ele é constante, ele sempre vai no mesmo lugar. Se você calcula condições de diferenciabilidade, como o campo é constante, vai dar tudo zero. Então, funciona. Então, os campos lineares são aí o primeiro exemplo, não é à toa, né? Porque é um campo fácil de você introduzir no toro usando esse quociente. Aí, bom, tem aquela história de que dependendo se alfa sobre beta é racional ou irracional, supondo beta diferente de zero, né? Você tem que essas trajetórias vão ser todas periódicas, ou trajetória densa e tal. Mas, assim, então você tem o campo constante. Se você tentar fazer isso com campo linear,
já vai dar bastante problema. Se você, por exemplo, escrever, não vou fazer essa conta, tá? Fica como exercício aí. Pega um campo x de xy, escreve aí como um A0 mais A1x mais um A2y e um B0 mais um B1x mais um B2y. Pega esse campo aqui, definido em R2, tenta colocá-lo no toro, forçando as relações de equivalência. Assim, já dou a resposta, o que vai acontecer? Vai acontecer que A1 vai ser igual a 2, que é igual a B1, que é igual a B2, que vai ser 0. Você volta para os campos constantes. Você volta para o fluxo linear no toro. Tá? Então, assim, mas se você for andar um pouco com esse polinômio aí e não exigir muita diferenciabilidade, você consegue construir um campo polinomial no toro. Se você quiser um campo polinomial de grau 2, seja de classe C3, eu acho que você não consegue. Então você precisa, pelo menos, que a condição de diferenciabilidade seja 1 a menos que o grau do seu polinômio. Então tem uns truques aí para fazer contas com esses campos. Né? Isso é no caso suave. O que a gente vai querer estudar é o caso em que você tem um campo vetorial, uma equação diferencial suave por partes definida no toro. Bom, vocês já estão cansados de ver seminários sobre campo suave por partes aí, então vocês já imaginaram que vai ter que ter uma curva de descontinuidade, né? Em algum lugar nesse toro aqui. E aí a curva de descontinuidade, assim como a região de descontinuidade em geral, bom, escolhe a sua, né? E aí fizemos uma escolha aqui, e de um certo jeito. Percebe que, como muita gente já demonstrou aí, né, os artigos do Luiz Fernando, Douglas, que a escolha da região de descontinuidade é muito importante para o resultado que você vai obter. Você até consegue provar alguns resultados, do tipo, olha, se for uma reta de descontinuidade, e aí às vezes a reta pode estar inclinada, não pode, para fins de estabilidade estrutural costuma funcionar, mas para fins de achar coisas quantitativas, por exemplo, procurar ciclo limite, isso pode interferir nos resultados que você obtém. Aqui, como a gente vai introduzir uma região de descontinuidade numa variedade, não é uma coisa local, é uma coisa global, a interferência também existe. Então, vou mostrar já já como que a gente faz essa curva de descontinuidade, mas já aviso, é para o toro com essa curva. Ah, e se for outra curva? Olha, eu não sei. Já até fiz algumas contas, mas não, que muda, muda. E aí escolha a sua curva de descontinuidade aí. Então, assim, daqui a pouco a gente vê como que a gente vai cortar esse toro. Tá? Essa ideia de estudar campos suaves por partes em regiões mais gerais, né, não local, esse estudo já é antigo. Tem esse artigo aqui, que é um artigo muito legal, de 2001, em que o objetivo deles é estudar uma estabilidade estrutural de um certo ponto de vista, estudar uma certa classe de campos, né? Mas as definições iniciais que eles fazem são muito boas. É basicamente isso. Eles estão querendo estudar estabilidade estrutural, mas eles estão querendo estudar em superfícies. Basicamente, ele faz o tal do pinch aí, né? Eu acho que no semestre passado teve algum seminário sobre isso aí. E basicamente é adaptado, eles adaptam as noções de estabilidade estrutural definidas aí pelo Libre, pelo Marco e pelo Soto. Eles quase fazem uma espécie de regularização de Sotomayor-Teixeira em cima de uma superfície. Mas nesse artigo já começa a ser apresentado os problemas de tentar trabalhar essa noção de Filipov quando você tem uma superfície, no caso deles é uma superfície, mas pode ser uma variedade de dimensão qualquer aí. A noção deles é mais ou menos a que a gente vai usar, é mais ou menos a que todo mundo usa, né? Você faz um jeito de definir um campo descontínuo numa variedade, por exemplo, na esfera, você faz o seguinte, você tem a esfera, você pega o equador da esfera, e aí você vai definir um campo aqui na parte de cima e outro campo na parte de baixo. Então, você faz o equador ser a sua região de descontinuidade. Funciona muito bem se você fizer uma análise local, né?
pega uma carta da esfera e olha o que está acontecendo. Você pega uma carta e olhar, o que você vai ver é um campo de cima, um campo de baixo e uma reta, que é o que a gente é acostumado. E aí você pode ter a noção da convenção de Filipov em cima do equador. Isso não é nenhum problema. E assim, você tem a vantagem de, quando você faz desse jeito, você tem a sua região de descontinuidade como sendo uma região compacta. Nesse caso, você tem uma curva fechada. Então, você consegue, tem muitos resultados de sistemas dinâmicos que valem para a curva fechada e são muito bonitinhos de aplicar. Então, assim, o que a gente, no hemisfério superior dessa esfera, aí você tem um campo suave. No hemisfério inferior, você tem outro campo suave. E aí você tem a convenção de Filipov ali no Equador. É claro que, se você está querendo provar esses resultados qualitativos, a curva é o de menos, mas se os resultados são quantitativos, então o fato de ser o Equador funciona, não ser outra curva. Mas a dinâmica aqui já fica muito rica. Por exemplo, você pode, quando você tem a esfera, por exemplo, né, você tem o teorema lá, o famoso teorema da bola cabeluda, né? Você tem um campo suave na esfera, então com certeza esse campo vai ter que ter uma singularidade. O campo suave. Dependendo do jeito como você enuncia, então você pode tentar provar um análogo desse teorema para campos suaves por partes. E dependendo do jeito como você enuncia, você pode provar que campos suaves por partes dentro da esfera, não, você consegue campos sem singularidades. Mas a gente não pode esquecer de que a noção de singularidade, a noção de ponto crítico, quando você tem um campo suave por partes, ela é diferente da noção de ponto crítico de singularidade quando você tem um campo suave, né? Então, assim, a singularidade, pensando na singularidade como aquele cara que você tem a expressão de um campo, né? Você tem lá o x, o cara que o x de p dá zero, então P é uma singularidade do x, você consegue sim construir um campo na esfera sem a singularidade desse tipo. Mas agora você tem vários outros elementos aqui, por exemplo, dobras aqui nessa região, e você pode ter uma dobra desse jeito aqui, uma dobra-dobra, que ela, de fato, não é uma singularidade em nenhum dos dois campos. Mas, em termos de sistemas de Filipov, ela é um ponto crítico. E isso é um ponto estacionário, se comporta como um ponto crítico. Então, assim, sem singularidade você tem. Sem elemento crítico, você também não tem. Não vou falar muito disso, porque eu acho que vai ser o seminário da Joyce semana que vem, né? Mas, cuidado, quando você muda o ambiente de suave para não suave, a noção do que é elemento crítico muda. O elemento crítico em sistema de Filipov pode ser mais coisa do que somente singularidades, né? Mas um exemplo bem legal que tem no artigo desse pessoal de 2001 é o exemplo de um poliedro, né? Você pode, por exemplo, ter um campo de Filipov definido um poliedro. Pega um poliedro, em cada face dele você define um campo vetorial. O que acontece com o comportamento global? Então, assim, esse problema aqui foi estudado, em particular pelo o Matheus, né? O Matheus estudou esse problema na IC dele, na iniciação científica que ele fez comigo. E a gente conseguiu um monte de resultadozinhos aí legais, resultado meio aritmética de campo vetorial, para casos em que você tem campos constantes definidos em poliedro. E aí, olha que curioso, né? Porque se você tem um poliedro, pensa que você está querendo estudar um campo contínuo num poliedro. Um poliedro, se ele for convexo, né, um poliedro com boas hipóteses, ele é homeomorfo à esfera. Então, se você está estudando um campo contínuo, então você pode, em cada triângulozinho lá da face do poliedro, você pode definir um campo. Se você tiver continuidade, então basicamente você está estudando um campo contínuo na esfera. Não faz diferença nenhuma. Agora, se você não tiver continuidade,
se você tiver mesmo um campo contínuo por partes, né? Então ele é contínuo em cada triangulinho, mas aqui pode ser que você tenha que usar a convenção de Filipov, então já é muito mais complicado do que no caso contínuo. E um ponto em que complica muito a análise é justamente nessas quinas. Se você tem um poliedro, poliedro de faces triangulares, ou qualquer tipo de face que tiver, você vai ter vértices, né, e a gente não sabe direito como definir o campo em cima desse vértice. Por quê? Porque, bom, assim, não dá para fazer carta local aqui, né, mas suponha que a gente use de muita boa vontade para fazer uma carta local no vértice. Assim, no vértice não tem diferenciabilidade, mas o que você veria, né? Você veria uma coisa assim, né? Você teria aqui a parte de baixo, né? A parte da esquerda, a parte da direita, sendo esse tetraedro aí. Então, você tem aí um campo vetorial aqui e outro aqui. Eu sei definir Filipov onde eu tenho interface de contato entre dois campos. Né? Eu faço costura, eu pego a soma conexa e por aí vai. Pego uma inclusão diferencial qualquer. Agora, e como vai ser o campo definido aqui? Porque o campo definido aqui, eu tenho três campos do lado, né? Então, noção de Filipov não funciona muito bem aqui. O que muita gente tem feito isso aí você faz um blow-up nesse ponto e abre esse ponto, estuda e vê o que acontece. Também funciona. E a gente tem feito esse estudo basicamente local e já dá muito trabalho. Imagina agora se você tem um poliedro, você pode colocar campos muito simples lá dentro do poliedro. Nota que agora a gente tem campo descontínuo, né? Então a gente não precisa, se você tem campo descontínuo, você não precisa mais se preocupar com condição de suavidade. Então cada parede lá, cada aresta do polígono que constrói o seu poliedro, assim, em cada aresta você pode usar a noção de Filipov. E em cada vértice você vai ter um problema desse para você fazer um blow-up. E esse problema já era antecipado por eles lá no artigo 2001, tanto que eles pegam um modelo que meio contorna um pouco essa dificuldade aí, escolhendo uma família de equações mais adequadas. Então, a coisa pode ficar bastante complicada se você aumentar o número de regiões de continuidade. As figurinhas são todas no artigo, tá? Peguei tudo do artigo. O artigo é muito legal. E aí, se você voltar um pouco mais ainda, se você voltar lá para 86, onde, infelizmente, eu acho que 86, daqui só eu e o Marco éramos nascidos, mas eu era novo, o Marco já era velho, sabe? Nem o Douglas era nascido nessa época, né? Que coisa. Tem um artigo de uma pessoa que eu imagino, acho que foi orientada pelo Wellington de Mello, lá no INPA, que estudou campos polinomiais no toro. Porque, assim, a teoria de sistemas dinâmicos, sistemas dinâmicos em tempo contínuo, ela foi muito estudada localmente e, em alguns casos, globalmente. O pessoal de sistemas dinâmicos discretos, em tempo discreto, já tem vários resultados bastante importantes para a dinâmica no toro. E um dos problemas de você estudar sistema dinâmico em tempo contínuo em variedades primeiro, você precisa de uma boa definição. Segundo lugar, se você quiser estudar coisas quantitativas, né, se você quiser colocar a mão na massa lá nos coeficientes, você precisa de uma definição muito boa. E você precisa depois de arrumar classes de campos em que você consiga trabalhar. Porque a gente coloca um campo vetorial. Veja, campo vetorial é uma equação diferencial. A gente não consegue resolver a equação diferencial direito. Por isso que a gente passa para a teoria qualitativa. Mas a teoria qualitativa, na nossa cabeça, ela funciona muito bem localmente, né? Globalmente pode ser mais complicado. Mas esse artigo do Adairto, ele faz uma classificação muito boa de campos polinomiais no toro. Então, assim, e aí tem que entender o que ele quer dizer com polinomial. Polinomial para ele é um campo polinomial que possa vir a ser definido no toro, né? Então, assim, ele pega o toro como sendo... Ele pega o mesmo toro, né? Ele pega o quadradinho, só que ele pega o quadradinho de lados 2π, né? Pega 0,2π, 0,2π.
E aí, para ele, um campo polinomial é isso aqui, ou seja, é um polinômio em... É como você está fazendo, na verdade, está pegando recobrimento, né? Está pegando um polinômio, mas está jogando recobrimento. Então, aparecem essas funções seno e cosseno aí. Esse cara é a melhor noção de polinômio que você pode ter num toro é pegar um campo vetorial desse jeito. E ele pega cara de grau alto. E aí, depois você pega aqui a aplicação de recobrimento, né? E você tem até a noção de grau. De onde que vem a noção de grau? O grau K é esse cara aqui, né? Você está somando cosseno e seno de mx e ny, e esses mn no máximo valem K. E isso é a mesma coisa de você pegar um campo polinomial de grau K e você substitui todo. É como se você passasse esse campo a quadrados polares, só que é um pouco mais geral do que isso, né? Porque na verdade você tem, já que você tem um toro, você tem dois S1s, né? Você tem S1 cartesiano S1, então você tem duas quadradas polares, né? Como se você tivesse uma para o primeiro x e outra para o y. Então quando você troca x e y por cosseno e seno, você vai aparecer umas coisas do tipo cosseno elevado a k. Esse cosseno elevado a k você usa umas identidades trigonométricas e escreve ele em termos de um monte de função cosseno até chegar no cosseno de k vezes x. Daí que vem o grau k desse artigo aí. Então você tem um estudo de equações diferenciais no toro, digamos assim, um estudo explícito de equações diferenciais. Você tem a equação, essa equação aqui, que está definida no toro, e vamos estudar agora propriedades dela. Vamos estudar estabilidade estrutural, existência de órbita periódica, vamos seguir o protocolo de teoria qualitativa nessa equação diferencial explícita no toro. Não é uma coisa, em geral, muito fácil, porque vocês viram, as expressões são muito complicadas, mas funciona bem. Funciona bem, principalmente, assim, como tudo em teoria de equações diferenciais, né, se você, ainda que você esteja querendo fazer coisa com polinômio, cuidado com o grau, né? Se aumentar muito o grau, começa a dar problema, porque você começa a não ter estimativas muito boas para nada. Mas você consegue, por exemplo, pegando campos aí bastante razoáveis, o que... Esse exemplo aqui, eu acho que eu coloquei tudo. Bom, basicamente é uma família de campos muito simples aí, em que ele está sendo, sei lá, isso aqui esse X é um campo que tem um monte de órbitas, tem algumas órbitas periódicas, tá? Tem singularidades e algumas órbitas periódicas. E aí, o que está fazendo aqui está perturbando, né? Esse lambda aqui é um parâmetro, lambda é o nosso epsilon, por exemplo, que a gente usa para perturbar o campo. Então, assim, pegando valores de lambdas pequenininhos, você consegue, por exemplo, produzir um campo com um campo suave, definido no toro, com alguns ciclos limite, um número finito de ciclos limite, e sem singularidades. Então, a coisa começa a ficar interessante aí. Nota que no toro você pode ter campos sem singularidade sem problema, né? A característica de Euler do toro é zero, então não tem motivo para ter o campo pode ter. Bom, é o mesmo caso do campo linear, né? Ou do fluxo linear que a gente estudou. Você não precisa ter singularidade. Na esfera você precisa, no toro não. Muito bem. Então, é possível achar exemplos concretos de campos definidos no toro que tenham ciclos limite e tal. Muito bem. Então, juntando tudo isso, a gente resolveu estudar equações diferenciais suaves no toro e resolvemos começar a estudar procurando ciclo limite, tá? Porque já existe uma teoria grande, né, de existência de ciclos limite para campos suaves por partes definidos em abertos R2 e até em R3 e dimensões maiores, então vamos tentar fazer no toro. E aí a gente tem que decidir como que a gente vai introduzir essa descontinuidade no toro. Lembra como que o pessoal fez para a esfera? O pessoal fez para a esfera pegando a esfera e partindo ao meio, né? Então você tem aqui o sigma. Então o equador ali fora
nota, a esfera é só a casca, né? Então você pegou o Equador, quando você pega o Equador, você abre, né? Então você tem uma esfera Polo Norte, Polo Sul, e o Equador aqui fica sendo a descontinuidade. Vamos ver, antes de fazer essa figurinha do toro, porque assim, a gente vai querer construir essas superfícies usando quociente de quadrado, né? As superfícies orientáveis podem ser feitas usando quociente de quadrado, a gente vai fazer isso com a esfera. Não sei se vocês lembram como que faz a esfera usando um quadradinho. Como que você faz consegue a esfera com a bola? Olha, tem várias formas de fazer isso, tá? Mas, por exemplo, se você fizer assim, você vai colar agora na direção das setinhas, né? Então, o que você está fazendo? Olha, se eu faço isso aqui, eu estou colando essa parede aqui nessa parede, na direção da seta, e aí depois eu estou colando essa parede nessa parede na direção da seta. Então eu estou colando esse ponto nesse ponto, esse ponto nesse ponto, e aí aqui eu continuo fazendo a colagem. O que você está fazendo, né? Você está fazendo um pastel, né? Essa colagem gera um pastel. E assim, um pastel é uma esfera, né? A menos de homeomorfismo, você tem uma esfera. Você está pegando e dobrando de um jeito bom até fazer o fechamento aí. Então esse é um jeito que você tem de colar a esfera. Tá, agora, então, como que ia ficar a figura final aqui, né? Você tem alguma coisa assim, e o fechamento dela está sendo alguma coisa assim. Está aberto até um certo ponto, e depois você fecha usando assim. Você fechou ela desse jeito. E eu quero o equador, né? Cadê o equador dessa esfera? Bom, uma possibilidade para você criar, assim, a gente fala equador, mas pode ser qualquer curva, né? Qualquer geodésica funciona. Se você pegar essa diagonal aqui, dá certo, né? Porque olha só, então, próxima vez que você fizer um pastel, você pensa que você está fazendo. Você tem um quadrado, né? Vou tentar desenhar, fico mexendo mão aqui, não sei nem se vocês estão vendo minha câmera. Quando eu estou colando esses pontos, eu estarei colando esse ponto rosa nesse outro ponto rosa. Estou colando esses vértices, né, um no outro. Quando eu colo um no outro, o que eu estou fazendo ali é um círculo, né? A mesma relação de equivalência que dá o círculo. E aí eu colei todos os outros. Então, eu estou basicamente tendo um equador como sendo essa colagem rosinha aqui. Essa é uma possibilidade. Tem mais formas, tá, de criar. A esfera, em particular, é razoavelmente fácil de criar. Usando isso aí. Mas, esse é um jeito de criar a esfera. Tem um outro jeito de criar a esfera. Como que é uma outra forma de criar a esfera? Olha bem o que está acontecendo. A gente está construindo um campo contínuo. Quer dizer, o seu espaço ambiente, ele é contínuo, né? Porque isso aí é uma esfera a menos de homeomorfismo. Se você colocar um campo suave aí, um campo CR, o que vai acontecer? Na região de colagem, o seu campo não vai ser CR, porque na região de colagem você vai ter no máximo continuidade, porque a classe de diferenciabilidade do espaço, ela é a máxima classe de diferenciabilidade que o seu campo que você colocou aí pode chegar. Você não pode ter um campo C7 numa variedade C3, né? Então, assim, a gente está com um problema de continuidade e, assim, a gente tem uma região muito grande na esfera onde a gente está perdendo continuidade. A gente gostaria de ficar com um pouco, quer dizer, perdendo continuidade, a gente está perdendo diferenciabilidade. A gente gostaria de ficar com uma esfera onde tem uma região menor, onde a gente perca a suavidade. Então, como que a gente faz isso? A gente cria a esfera do outro jeito. Que outro jeito?
ao invés da gente fazer um pastel, a gente vai embrulhar um ovo. Como você embrulha um ovo, né? Todo mundo ganhou ovo de Páscoa aí, então você sabe como ele está embrulhado. Você pega ele e embrulha tudo. E amarra no ponto de cima, né? Ou seja, basicamente, você vai dizer que todos esses pontos aqui são o mesmo ponto. Todos esses pontos são o mesmo. Então você criou uma esfera. E aí, se você olhar, a gente sempre acaba olhando a representação da esfera, né? Então, se você olhar a representação, agora eu tenho um ponto aqui problemático. Esse ponto problemático é um ponto onde eu perdi suavidade. Mas eu tenho suavidade no resto da esfera toda, né? Na esfera como objeto dimensional que eu criei. Então eu tenho essas duas formas aqui. E agora eu tinha um problema antes aqui, ó, que a minha região de descontinuidade estava passando exatamente pela região onde eu tinha algum problema aqui, né? Eu posso resolver isso de várias formas. Eu posso resolver falando que a minha descontinuidade é um círculo, aqui agora. Isso é um pouco problemático porque a minha descontinuidade sendo um círculo vai dificultar a minha análise futura, né? E a gente pode fazer agora, sei lá, pega a descontinuidade como qualquer curva rosa, assim. Qualquer curva rosa desse jeito na esfera vai ser uma coisa assim, tá? Então a gente continua tendo o mesmo problema, mas a gente diminuiu a região onde você perde suavidade. Muito bom. Mas independente de como a gente vai fazer isso, como a gente faz esse quociente, na prática você está pegando parte de cima e parte de baixo da esfera e pegando o equador como descontinuidade. E no toro? No toro a coisa é um pouco mais complicada, porque olha só, o toro é o quadradinho. Então está identificado aqui lado vermelho com lado vermelho, lado preto com lado preto. Agora eu vou cortar esse toro ao meio. Então eu vim aqui, passei, cortei aqui. Qual é o efeito disso no toro? O efeito disso no toro é, esses dois pontos estão ligados, né? Então, aquela curva vermelha ali é basicamente essa curva vermelha aqui. Então, você não partiu o toro em dois. Você, no máximo, abriu o toro em algum lugar. Você cortou ele e abriu. Então, ainda não ficou muito bom, né? Porque a gente queria ter uma região, um campo, outra região, outro campo. Se você corta desse jeito, eu consigo definir um campo X do lado de cá, mas ele é o mesmo lado, né? Não tem outro lado. Então, eu não posso definir um outro campo em outro lugar. Eu posso até estudar a descontinuidade do campo com ele mesmo, mas não era o que a gente queria fazer na época. Então, para a gente separar o toro em dois, o que é natural que você espera fazer? Você pega o toro, né, a boia, parte no meio, então você fica com a parte de cima e a parte de baixo. Para você fazer isso, você precisa de dois cortes. Então a gente decidiu cortar aqui onde a gente define a relação de equivalência, mas tanto faz, é só uma representação. Então agora sim, a gente tem aqui um x mais e aqui um x menos. Essa parte x mais aqui, ela é basicamente um cilindro, né? Mas se você pensar que você pegou uma boia, cortou e desdobrou, o que você forma é um cilindro e embaixo é outro cilindro. Então tudo bem. Agora eu tenho um campo x mais nesse cara que eu chamei de t mais e um campo x menos nesse cara que eu chamei de x menos. Então essa é a relação que a gente vai usar para o toro. O toro está cortado e isso gera um complicador, porque agora a minha região de descontinuidade não é uma curva conexa, não é uma região conexa. É uma região desconexa formada por duas curvas. Tá? Então a gente está trabalhando uma variedade. O meu sigma agora é a união de duas curvas, mas para o toro é o que tem que ser feito. Assim, para o que a gente parece bastante razoável que isso seja assim. E aí agora aqui sim está o nosso modelo de campo suave por partes no toro. Tá? Percebe o seguinte, então. Uma das curvas onde a gente usava para dar a relação de equivalência, a minha descontinuidade está passando exatamente nela. Olhando para o quadradinho, né?
Minha descontinuidade está passando exatamente aqui. A outra curva que dá a relação de equivalência no toro, que é essa aqui, ela não tem região de descontinuidade ali. Então, o que eu tenho aqui é exatamente, eu tenho suavidade, né? Então, o campo, quando ele entra aqui, ele sai por aqui de forma suave. Tão suave quanto você diga que seu campo é. Se o campo for CR, tem que ser CR. Onde eu posso ter descontinuidade é no encontro dessas duas coisas aqui. Nas retinhas horizontais ali que estão separando. Né? Nas retas verticais que estão delimitando o toro, eu não tenho descontinuidade. Tá? Muito bom. Então, primeira coisa, a gente resolveu estudar existência de ciclos Smith aí, nessa região. Então, como eu já mostrei para vocês lá no antes, se você pegar o caso do toro, agora o nosso toro descontínuo, né? Então, eu tenho aqui o x menos, eu tenho aqui o x mais. Se você tenta fazer uma classificação aqui, não, vou fazer uma classificação de, porque assim, quero estudar ciclo limite. Primeira coisa que você faz quando você quer estudar ciclo limite é assim, bem, então eu vou começar, pegar um campo, o procedimento costuma ser, pega um campo que tem um centro, perturbo, acha um ciclo limite. Então, como é que a gente vai fazer? Porque você precisa fazer uma certa classificação aqui para ver onde tem o centro, para ver o que, que você vai, como que você vai perturbar e ver o que tem o ciclo limite. Mas tem um outro problema aqui. Tem um problema porque, assim, a questão é onde está o seu ciclo limite? Então, lembra da relação que a gente está vendo aí e tal. O meu ciclo limite, ele vai estar aqui, ele vai ser esse azulzinho, ou o meu ciclo limite vai ser essa curva verde aqui. Não é exatamente em cima da curva, né? Porque em cima da curva tem um corte, mas ele dá a volta todo no toro assim, ou dá a volta só na boia, né? Só se enrola na boia assim. Bom, aí depende do que a gente quer, né? Porque esse ciclo limite verde, por exemplo, eu posso realizá-lo assim, né? Então, se eu colocar um campo X mais aqui, que tem um ciclo limite, esse ciclo limite vai passar lá para o toro e vai ter uma órbita periódica na parte de cima do toro. Só que isso aí é roubar um pouco no jogo, né? Porque você está falando que está procurando ciclo limite no toro, mas você já pegou, você já trouxe o seu ciclo limite debaixo do braço, né? Tá aqui meu ciclo limite, põe ele aí e vai funcionar. Então, o que a gente está querendo fazer, na verdade, é esse ciclo limite aqui, né? Um cara que começa aqui e faz assim. Então, assim, a curva azulzinha é um ciclo limite que de fato atravessa, que faz uso, né, dos dois campos que você está querendo colocar no toro. Então, assim, a gente está interessado nesse ciclo limite que mais ou menos ciclo limite, não são exatamente verticais, mas acho que vocês entenderam, né? Ou seja, onde que vai estar a aplicação, onde vai estar definida a aplicação de point carreira desse ciclo limite? Vai estar definido aqui nessas regiões, nesses segmentozinhos horizontais, tá? Então, a gente está interessado nesse ciclo limite. Pode ser um pouco mais complicado que isso, né? Tem um dos exemplos nossos que ele é um pouco mais complicado que isso, que ele pode, na verdade, ter um ciclo limite que faz assim, né? Você pode bater aqui, aí você vem para cá, vindo de cá, você bate aqui e faz assim, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, é um caso que você saiu de um ponto, suponha que você está no mesmo ponto aqui, saiu de P, chegou no P, você tem um ciclo limite. Então, você pode... a gente não pegou campos que tem ciclo limite prontos horizontais ali, mas às vezes eles batem em vários lugares, várias paredes aí, antes de fechar, né? Eles podem, inclusive, enrolar no toro várias vezes antes de fechar como ciclo limite. E aí, assim, a gente foi fazer o quê? A gente foi fazer uma classificação, então a gente pegou lá, a gente começou a chutar os campos que a gente conhecia, não estava dando muito certo, então a gente fez uma classificação e chegou à conclusão que uma classe bastante geral de campos que tinha ciclo limite, quer dizer, campos que tinha centros, né, ou seja, que eu tinha em alguma região ali,
eu tenho várias trajetórias fechadas ele, e que dava origem a uma espécie de centro em cima desse toro. Não são centros. Assim, você tem regiões onde você tem um monte de órbita fechada, você tem um contínuo de órbitas fechadas ali. E aí a gente achou algumas classes de campos, a gente trabalhou com essas duas aí. Então, esses campos, eles admitem um contínuo de órbitas fechadas. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi perturbar esse cara para descobrir onde tinha ciclo limite. E aí a gente pegava a perturbação polinomial, mas assim, essas aqui foram as únicas de grau baixo que se mostravam mais ou menos eficientes para a conta funcionar, mais ou menos porque, principalmente esse eta 1, eta 2, não pode ser qualquer coisa, tem que ter valores específicos aí para funcionar. Então, e tem, no fim das contas, uma perturbação que acabou funcionando para um dos campos aí, é essa com F3 aí. Tá, como é que a gente faz isso? Assim, os nossos campos não são lineares, então a gente não consegue achar o fluxo. Então a gente pegou campos que podiam ser integrados. Então esses campos têm integrais primeira, então, e mesmo após perturbados, eles permanecem com a integral primeira. Quer dizer, após perturbado tem outra integral primeira, né? Mas a perturbação também é integrável. Então o que você faz? Olha, se você tem uma curva integral do campo, então você sabe que tem uma curva integral que liga esse ponto P nesse certo ponto Q aqui. Aí esse ponto Q, aí você tem que começar a estudar a curva integral desse cara. Vou fazer o primeiro caso, que é um caso mais simples. O primeiro caso é assim. Você tem um certo ponto R aqui. Essa curva aqui, digamos que seja uma curva H igual a H1. Digamos que essa curva verde aqui seja a curva H igual a H2. Então, o que a gente tem que ver no fim das contas é se a gente consegue fazer P igual a R. E aí depois a gente tem que ver se isso, na verdade, a gente não está fechando todas as obras aqui, e se a gente está pegando só um ciclo limite. Então, os detalhes técnicos para fazer a conta aí. Mas usando essa relação aqui, você consegue as equações de fechamento. Então, você quer que, basicamente, você tem... Opa, essas integrais não são iguais, né? Então, vou chamar uma de F. Então, você tem uma integral F, tem uma integral G. O que a gente quer aqui, né? A gente quer, por exemplo, que o ponto P e o ponto Q estejam na mesma curva integral. Então, você quer que o G de P seja igual ao G de Q, que é igual, por exemplo, como eu coloquei esse H2 aí. Depois a gente quer que o F de Q seja igual ao F do Rzinho, que é igual a esse H1. H1 e H2 não precisam ser iguais e, em geral, não são. E eu quero que, na verdade, isso, tem que ter o mesmo ponto, o mesmo Q já está ali. Então você pega esse sistema, tenta resolver esse sistema. Se esse sistema tiver solução, você achou uma curva que passa por ali. E aí depois você tem que ter uma preocupação desse ponto, dessa solução, né? Essa solução tem que ser uma solução isolada, né? Então você faz uns cálculos para garantir que você tem perto dela, você não tem outra solução. E aí a gente garante que é um ciclo limite. Só que assim, esse é um jeito de você encontrar ciclos limite para esses campos, né? E nem sempre é o jeito bom. Porque você tem que fazer algumas considerações também no seguinte, né? Quando você tem essa curva, mas o que a curva azul faz é isso aqui, esse cara, ele não é detectável se você quiser usar uma equação de fechamento parecida com essa, né? Então você tem que adaptar um pouco a história aqui e para alguma outra equação e ver o que acontece. E aí, na verdade, você tem que ter alguma preocupação extra, porque você não sabe quantas vezes esse cara está enrolando no toro. Como nessa parede aqui e nessa parede você tem suavidade,
isso gera um complicador para o seu campo, porque olha a expressão do campo, a expressão deles são polinomiais, né? Então esses campos são bastante bem comportados, né? Então a possibilidade seria ele sair, pensa que você saiu do Tor, agora você foi para o recobrimento, tá? Então você está em R2. Esse cara teria que sair aqui de alguma forma fazer isso, né? E nesse caso, a gente provou que no nosso caso isso não acontecia. Então a gente achou de fato, como a gente tinha as curvas de limite, a gente acaba achando todos os ciclos limite desse campo. Por que que isso não existe? Porque assim, se você olhar, nosso campo não tem, mas uma possibilidade é a seguinte: se esse cara faz isso, assim, conseguir acertar essa inclinação, se for um foco, focos em geral estão abrindo, né, à medida que o tempo passa. Então, assim, a inclinação dele vai mudando a cada vez que ele passa por aquilo ali. Isso não é demonstração, tá? Demonstração não fizemos, está no artigo. Mas é um argumento bastante razoável porque não devia existir. A gente não fez todos os casos, assim, a gente não estudou, por exemplo, o caso do campo que podia bater 20 vezes ali e aí sair com inclinação boa e fechar lá. Mas não precisa fazer, porque se o primeiro não entra com inclinação boa, nenhuma outra inclinação vai resolver o problema. Então, para essa família, isso não acontece. Em geral, isso pode acontecer, e inclusive a gente consegue forçar condições para que um campo satisfaça isso. Mas aí vai ficar muito complicada a condição. Nossa, falei demais. Peraí. Então, assim, o teorema é um teorema gigante. Por que que o teorema é um teorema gigante? Porque tem um monte de condição, né? Você tem um monte de coisa que... Você tem vários casos onde não tem ciclo limite, e tem alguns que tem ciclo limite, tá? E aí, nos casos que tem ciclo limite, a gente mostra que o máximo é esse mesmo, e dá o exemplo do máximo. Então, assim, na prática, você está usando a equação de fechamento, mas você tem que preocupar com alguns detalhes sobre a geometria, a topologia do objeto, porque agora você está tentando fazer um estudo global, né? Muito bom. Em particular, lá no artigo a gente dá uma família que tem lá, ela é indexada por K, usando mais ou menos a ideia do Ayrton, de fazer o recobrimento lá como R cartesiano R, e a gente consegue achar um exemplo com K siglo Smith, no caso não suave. Muito bem. Aí, depois disso, um outro resultado que a gente começou a perceber, quando a gente estava estudando ciclo limite, é que, assim, alguns casos de toro, você tinha, em algumas famílias daquelas, você tinha órbita densa. E aí a gente começou a tentar estudar com qual condição você poderia ter órbita densa nesses campos. E aí a gente começou a perceber o seguinte: olha, o caso suave, onde você tem órbita densa, é o caso onde você pega o toro, pega uns campos lineares aqui com inclinação irracional. E a gente percebeu que a mesma coisa funciona para campo suave por partes. Tá? Se você pegar um campo do jeito que a gente tinha cortado, corta ele aqui. Como que você produz uma órbita densa? Você pode pegar um fluxo linear aqui. Aqui embaixo você não precisa pegar o mesmo fluxo linear. Você pode pegar um fluxo com inclinação um pouco diferente. Claro que a relação muda um pouco, né? Mas você ainda consegue explicitamente dizer, com base, a inclinação não precisa ser igual, mas com base nas duas inclinações, se tal coisa acontece, você tem todas as órbitas periódicas. Se tal coisa acontece, você tem órbita densa, né? Ou seja, conjunto não errante não trivial. E no caso de você ter isso aí, uma coisa que pode acontecer também é assim, ó, porque assim, dependendo da inclinação que você pega, né, o que que vai acontecer? Dependendo da inclinação, se a inclinação for assim, o que acontece é que não acontece nada, né? Você tem um monte de órbita periódica em cima, um monte de órbita periódica embaixo, e aí aqui você tem
uma região de deslize, unicamente deslize, que tem um monte de singularidade lá. Então, assim, mas é um campo razoavelmente sem graça. E se ele não for linear? Bom, se ele não for linear, a coisa complica. Porque se você quiser uma expressão explícita para o campo, então a coisa complica porque você, ao usar a relação de equivalência ali nas paredes, você vai ganhar um campo muito degenerado. Então o que a gente fez? Não precisa de prova. A gente começou a estudar o caso de campos com tangência. E aí, uma coisa que a gente percebeu rapidamente é assim, se a gente quiser estudar campo que tem singularidade no sentido usual, né, x de p igual a zero, ia dar muito trabalho. Então, o primeiro caso que a gente fez foi o campo sem singularidade. Então, eles têm tangência, mas não têm singularidade. Tem pseudo-singularidade ali na região de descontinuidade e tal, mas singularidade de verdade, no sentido clássico, não tem. A gente começou a estudar esses campos aqui e percebeu que isso aqui já era suficiente para você ter algo tipo um comportamento caótico no seu campo. E aí, uma coisa muito curiosa que acontece é que a gente conseguiu um resultado, assim, suponha que resultado que a paridade do número de dobras que você tem em uma, lembra que você tem duas curvas de descontinuidade, né? As dobras com respeito a uma delas, a paridade disso é importante na análise. E aí é importante na análise de estabilidade estrutural, mas, ou não. E quando você faz isso, como paridade é uma condição fechada, né? Então, e números, você tem uma distância grande ali entre um número par e um número ímpar, se a distância é 1, você não consegue mudar de um para o outro rapidamente. Então, quando você condiciona a estabilidade estrutural a um invariante inteiro, você garante, você consegue provar a estabilidade estrutural para uma família grande, né? Não consegue provar que isso funciona no aberto e denso, por exemplo. O que acontece é o seguinte, né? Então vamos estudar o caso de dobra. Não vamos complicar demais, né? Vamos colocar aqui embaixo um campo transversal, um campo regular que seja transversal às descontinuidades, e vamos colocar uma dobra aqui em cima. Então, beleza, vamos fazer assim. Vamos começar com uma dobra só, né? Muito bem, vamos começar com uma dobra só. Deixa eu colocar logo no teorema aqui. É esse lema, por exemplo. Eu desenho desse lema. Tem esse cara aqui, tem a descontinuidade. E aí é o seguinte, a gente tem duas descontinuidades, né? Tem um sigma 1 e tem um sigma 2, né? Supõe que o número de dobras é ímpar. Bom, já que ele é ímpar, vamos colocar ele como 1. Mas aí toma cuidado, né? Eu não estou falando que o número de dobras visíveis é ímpar ou invisíveis é ímpar. Então, quando você faz uma coisa dessa assim, põe então a trajetória aqui embaixo está todo mundo transversal, né? Você está vendo essa dobra aqui, né? Essa tangência aqui você está vendo. Mas assim, deve ter outra, né? Porque cadê a outra tangência, né? Então, desloca a janela de visualização, né? Por exemplo, já que você está no recobrimento, né? Se você voltar isso para R2, você tem infinitas cópias desse negócio, né? Então, você tem mais uma cópia dele aqui, por exemplo. E já que é uma cópia, vamos fazer exatamente igual. Né? Voltou para R2, no recobrimento. Então, você tem esse cara aqui, tem o campinho azul aqui, muito bem. Esse encontro aqui, eu não tenho região de descontinuidade aqui, tá? Isso aqui é suave. Então, até tem um biquinho aqui no desenho, mas não pode ter. Então, você vai ter que ter uma outra dobra em algum lugar. Ó, pelo que parece pra gente, tem uma dobra aqui, ó. Então, esse é um caso em que a coisa funciona. Então, se tiver um número par de dobras, é onde a coisa funciona mais ou menos bem. Um caso desse em que você tem um número ímpar de dobras, a única possibilidade é você ter em algum lugar um contínuo de singularidades. Porque se você tiver um número ímpar de dobras,
Por exemplo, aqui, aqui eu tenho costura, né? Costura. Só que aqui eu tenho deslize, né? Ué, cadê o outro ponto que está separando a costura do deslize? Um está aqui. Essa órbita, essa coisa aqui continua aqui. Como é que eu estou trocando de costura para deslize? Não tem jeito. Eu vou ter que ter uma tangência ali. Se eu não tiver essa tangência, é porque eu tenho alguma curvinha de singularidades quebrando a história ali. É uma possibilidade, né? Por exemplo, suponha que aqui, esse campo de cima, ele é singular aqui. Beleza, posso ter. Se não tiver isso, eu tenho que ter um número par de dobras. Vou passar logo para... Aí a gente tem mais vários resultados assim de aritmética de regiões de descontinuidade e aritmética de dobras também. Então, assim, se o número de dobras for par, então eu quebro a região no mesmo número par de regiões de costura e deslize, por aí vai. O que acontece se eu posso ter pseudo-equilíbrios nessa história aí, né? Assim, se o meu número de pseudo-equilíbrios for par, então cada um deles alterna a estabilidade. Então, um atrator, repulsor e por aí vai. E se o número de pseudo-equilíbrio for ímpar? Bom, se o número de pseudo-equilíbrio for ímpar, pensa que um chocou com o outro. Então, você pegou dois e fez um só. Quando você choca esse cara, você tem uma célula nó. Então, se você tem um número de equilíbrio sendo ímpar, esse, pelo menos um deles tem que se dar origem a uma célula nó. E se você desdobra esse cara, o que você vai achar, se somente um deles tem essa propriedade, quando você desdobrar a célula nó, você vai achar dois equilíbrios, e aí você alterna a estabilidade com o que está aqui dentro. Tá? E aí a coisa mais interessante, na verdade, que a gente acha para esses campos é o seguinte, né? Que se você tiver campo sem single care, basicamente eu só desse lembro. Se você tiver um campo constante e o outro tem dobras, mas também não tem pontos críticos, e tiver um número par de singularidades no sigma 2, mais ou menos parecido com aquele que eu desenhei, então você tem um ponto que é o omega limite de todo mundo. Então, todas as órbitas terminam num ponto. Ele é uma espécie de ponto atrator para todo mundo e ele é criado mais ou menos por conta disso aqui. Aqui eu desenhei do lado contrário, né? Mas tá bom. Acho que é o primeiro deles, né? Todo mundo vai... todas as órbitas vão... Esse cara vai ser o omega limite de todas as órbitas. Ordena o seu intervalo de alguma forma. Não dá para falar em primeiro aqui, mas por isso que eu tô falando. Nessa figura é o primeiro, né? O cara... Vai ser um dos pontos associados a uma tangência visível. Em particular, a gente consegue achar um outro ponto também, esse ponto que eu chamo de P-estrela, que é um ponto onde toda a trajetória passa por ele, graças porque vai ter região de escape, né? Você sempre escapa e volta depois por ele. Então você tem um ponto que passa por todo mundo ali, e aí, trabalhando um pouco mais isso, a gente consegue provar que você tem de fato uma órbita densa. Então, a gente conseguiu dar uma classificação para campos, importante, não é campo regular e campo com dobra. Um tem que ser constante mesmo. O outro tem que ter dobra, seja qual dobra que for, seja qual tangência, quantas tangências tiver. Só não pode ter singularidade. O teorema não vale se você falar, então se o campo de cima não tem singularidade, então nem singularidade nem dobra. Não necessariamente funciona. A gente só conseguiu provar por causa em que um dos campos é constante. Tá? Então, isso aqui é constante mesmo. Não é... Se ele fizer voltinhas assim, a gente não conseguiu a demonstração. Mas, como que continua estudando isso? Olha, tem vários jeitos de continuar. O primeiro deles é fazer o seguinte. Pega um campo aqui, põe uma singularidade aqui no meio. Quer manter constante? Pode manter constante. Acho que nem precisa. Mas põe uma singularidade aqui no meio. E agora estuda o comportamento desse cara baseado, por exemplo, nas variedades invariantes associadas à singularidade. Se for uma célula,
Suponho que seja uma célula, não precisa ser uma célula linear, né? Suponho que seja uma coisa assim. Bom, tenta ver o que acontece. Opa, isso vai ser lá. A propriedade desse campo pode ser uma coisa bastante interessante. Eu acho que você consegue provar a existência de regiões invariantes, de ilhas de dinâmica ali, que sejam invariantes, que apresentem comportamento caótico, e no mesmo modelo algumas coisas em que outro lugar tem órbita periódica. Tem problemas, né? Porque você precisa de condição de fronteira, para esses campos estarem bem definidos aqui em cima. Tem problema de choque de singularidade com fronteira. Tem que lembrar que isso aqui não é descontinuidade é só horizontal. E você tem o problema de que você vai aparecer umas bifurcações globais aqui também, né? Então, bom, é isso aí. Estamos continuando estudando, mas tem sido muito fácil juntar todas as condições, né? Eu encerrei o slide antes, eu aproveitei os slides de outra palestra, então eu encerrei antes as referências bibliográficas, tá? Então, mas é bom. O artigo original é um artigo que saiu... meu site tem as referências lá. E o artigo sempre, né? Artigo do Marco lá, com a Terei, o pessoal, mas desculpa mesmo, né? Tem referências bibliográficas, tá? Só não coloquei aqui. Vou perder meio ponto aí do seminário do Douglas. Né? Mas era isso, pessoal. Obrigado aí. Beleza, Ricardo. Vamos agradecer a apresentação do Ricardo. Obrigado. Algum comentário, dúvidas? O Ricardo, esse resultado que você deu aí sobre se tem um número par de fold, se tem um número ímpar de fold, ou pseudo equilíbrio. Quando você fala fold, você está falando de dobra de multiplicidade 2, exatamente, ou de ordem 1, né? Você não está falando Exatamente. Não tá ou vale igual para o caso, por exemplo, onde você tem uma tangência de multiplicidade par, que parece com a dobra. Não vale. Não vale, complica demais a análise. Tá. Não, eu estava pensando, será que... Eu vi que você fez da dobra, fez o do fold, né? Será que daria para tentar obter resultados similares utilizando uma coisa mais geral que a gente está vendo agora, né? Que é o índice dessas singularidades tangenciais, né? Do jeito como a gente fez as contas, dificultava muito, mas eu acho que talvez dê para fazer, eu acho que fica mais fácil. Se você garantir que é estável, por exemplo, então acho que fica mais fácil. Porque se você tem um invariante do índice, você já consegue controlar de outra forma o número de singularidades que aparece ali, né? Exatamente. Deve dar para fazer uma prova melhor mesmo. Legal. Mais alguma dúvida, comentário? Muito bem. Então, vamos agradecer de novo, Ricardo. Valeu, Ricardo. E, pessoal, então, semana que vem, na quarta-feira, deixa eu verificar aqui. Tá. Então, semana que vem, quem vai falar é a Joyce. E a Joyce não falou para mim ainda qual que vai ser o tema da palestra dela. Ou falou... você deve ter falado, né, Joyce? Uai, eu falei, é o índice. É o índice. Então, o tema é esse, é o índice. O título é o índice. Assim, um belo título, né? Índice, só isso. Beleza, então, na semana que vem, a Joyce vai falar um pouco para a gente sobre mais uma continuação disso, índices de singularidades do tipo de Filipov para campos de Filipov. Beleza, pessoal? Até semana que vem, bom dia para vocês. Bom dia, até semana que vem. Bom dia. Tchau. Bom dia, gente. Bom dia.